Nesse seminário, de Design e Artes Plásticas na Contemporaneidade, eu pensei que o melhor seria falar numa época em que nós vivemos essa contemporaneidade. Ela é marcada por um pós-tudo. Eu pensei em falar em pré-algo, porque a nossa construção cultural, o entendimento da construção cultural, ela é relativamente recente. Coisa depois do iluminismo, depois entrando pela industrialização e etc. E a velocidade de todas essas descobertas acabou dando uma ênfase muito grande na ciência e na tecnologia, como se elas se tornassem protagonistas da invenção, da inovação e da evolução da humanidade. Uma outra coisa também é que a arte, ela tem se defrontado muito, principalmente ultimamente, com o potencial esmagador das mídias eletrônicas, das máquinas inteligentes. Uma terceira coisa, que também é um fenômeno recente, é que a arte ela tem flutuado no alto mar do mercado. Ela tem flutuado um pouco à deriva nesse alto mar do mercado, num sistema capitalista, num sistema mercantilista de caráter voraz e imediatista, e que parece agora ter atingido um ponto máximo de complexidade e, sobretudo, de relativismo, perdendo aí muito dos paradigmas que até hoje nós conhecíamos sobre o balizamento das relações entre a arte e o mercado, começando até uma espécie de entropia, A entropia é aquela imagem da cobra comendo o próprio rabo. Isso aí esses fenômenos que eu estou citando para vocês, eles poderiam perfeitamente plasmar uma radiografia da contemporaneidade. E nós podíamos até discutir um pouco mais detalhadamente sobre tudo isso. Mas é exatamente por vivermos nessa espécie de pós-tudo e nessa complexidade que caracteriza a contemporaneidade, portanto, ao invés de falar dessas chuvas de verão, que são esses fenômenos da contemporaneidade, para não dizer até as neblinas da poluição, eu preferi, então, buscar uma ótica da permanência, aquilo que no homem permanece, inclusive na contemporaneidade, e sobretudo na contemporaneidade. Certos movimentos embrionários, onde o homem enfrentou desafios com as suas primeiras criações, seus primeiros gestos criativos. Enfim, eu quero falar desse pré-algo, na tentativa, sobretudo, de refrescar a nossa memória atávica, uma memória ancestral, de que nós somos capazes de criar, apesar de todas essas adversidades. A primeira pergunta, então, que nós podemos nos fazer é: de onde vem o impulso do homem para a criação? É interessante porque muita gente que trabalha com arte, trabalha com criação cotidianamente, jamais se fez essa pergunta. Porque nós estamos acostumados, que faz parte da complexidade desse aspecto contemporâneo, a pegar o bonde andando.
Pegamos o bonde andando e vamos de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, sem nunca termos perguntado de onde saiu esse bonde. Então vamos fazer essa pergunta. Vamos exercitar um pouco essa musculatura da memória. Bom, na essência do homem, já há um desejo inconsciente de novidade. Um impulso decisivo que o move a um instinto, por exemplo, da reprodução, que é um desejo original de se criar algo novo que, saindo de si, inaugura a existência de um outro. É claro que isso é uma analogia biológica, isso é uma metáfora que nós estamos fazendo, mas que serve muito bem para mostrar que impulso já há, nem que seja biológico, já há um impulso para se fazer o outro. Se a gente buscar também de uma maneira, nós vamos usar aqui algumas imagens da filosofia, da antropologia, da estética, da religião e etc. Vamos misturar um pouco isso para fazer dessa salada de fruta algo que nos induza a pensar sobre esses primórdios da criação. O taoísmo, por exemplo, que alguns de vocês devem conhecer através do livro das transmutações, que é o I Ching. O taoísmo, por exemplo, parte do princípio de que antes era o imanifestado, que de repente, Taiki, T, apóstrofo, AI, KI, Taiki, que é o grande começo, com G maiúsculo, C maiúsculo, se manifestou. Então imaginem o que é nós tomando emprestado a imagem e a estrutura matemática, semiótica do I Ching, né? Imaginem vocês o que é uma página branca de um papel branco, onde um ponto se manifesta. Pois esse ponto é o Taiki. O Taiki, então, diante desse espaço inteiramente à sua disposição, ele andou, ele caminhou, escolheu um dos lados e caminhou. Foi andando, e de repente resolveu parar. Parando, essa linha então se transformou num segmento de linha, porque a linha é infinita, ele não pararia nunca. Mas como ele parou, ele acionou dentro de si um movimento contrário. Por quê? Porque ele viu que ele podia tudo e que do perfeito nada mais adviria. Então ele se sacrificou e se desdobrou em dois. E essa linha, então, que vocês desenharam mentalmente, se arrebentou e virou uma linha interrompida. O I Ching, então, trata essas duas linhas como os signos do Yang, do céu, do Criador, do macho, e a linha bipartida do receptivo, da fêmea, da terra e etc. Mas o que nos interessa essa ideia do I Ching? Nos interessa que, no momento em que o Taiki inaugurou essas duas linhas, ele inaugurou a dialética da criação. E os velhos mestres chineses, observando a natureza, descreveram nesse livro, que é perfeito do ponto de vista semiótico, do ponto de vista matemático, descreveu situações da natureza partindo do princípio de que nós, como parte integrante da natureza, se nós ouvíssemos e observássemos a natureza, nós teríamos uma grande lição para nos aperfeiçoar a nós mesmos. De repente, tem um hexagrama, uma situação da natureza que é descrita no livro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aleatório. Este hexagrama descreve, narra
a água do rio. Aí vem uma frase: a água do rio sempre avança, mas antes de avançar, enche os buracos por onde passa. Aí as pessoas falam: puxa, mas que coisa mais abstrata, coisa simbólica, é um simbolismo chinês que não nos aplica. Não. Se você estiver atento, o que ele está te dizendo é o seguinte: esgote as situações antes de andar para frente. Não é? Então, são lições desse tipo que vão nos impregnando não só de aprendizado, mas, sobretudo, de responsabilidade para que nós tornemos também o Taiki no cotidiano. É essa possibilidade de sermos criadores cotidianamente que o Taiki contempla. Pulando bastante em alguns séculos, né, e indo para a origem de uma especulação sobre o intelecto humano, nós caímos nos gregos, principalmente Aristóteles, Platão, que diz que o intelecto ele é uma potência da alma e que as primeiras atividades do intelecto elas apontam para dois modos diferentes de manifestação: o intelecto especulativo ou teórico e o intelecto prático. O intelecto especulativo, ele conhece por conhecer, ele está preocupado com os conceitos, ele cria teorias, ele trata da abstração e etc. Por exemplo, a vontade humana, ela intervém para levar o intelecto a explorar o seu próprio potencial enquanto intelecto. A verdade, essa verdade buscada aristotélica, essa verdade buscada, ela é a adequação entre o intelecto e o ser. Isto é, entre o intelecto e aquilo que as coisas são. Já o intelecto prático, esse lado prático, ele cuida do intelecto com vistas à ação. Ele atua, ele conhece com vistas à ação. Ele trata do prático, do concreto, da ação. Portanto, de atividades e de tarefas a serem feitas. A vontade, então, opera em combinação com o intelecto, em comunhão com o intelecto, acompanhando diretamente a ação a ser executada. Não há uma verdade a priori, porque já parte-se do princípio de que já não existe algo. Você tem que construir esse algo. Então não existe uma verdade a priori. A verdade, ela existe à medida em que ela vai se formando, ela vai se modelando, né? O intelecto ele não tem a que se adequar. Ele se adequa, então, a quê? Ao dinamismo humano, ao dinamismo na função de criar aquilo que ainda existirá. Bom, na evolução humana, disse que é o Homo faber que carrega nos ombros o Homo poeta. Isso é até engraçado, né? Mas isso serve para mostrar como que o concreto, o objeto, começa a ganhar importância. E começa a ganhar importância como patrimônio cultural, como manifestação do fazer humano, daquilo que o homem intelectualmente elabora, mas ao mesmo tempo faz com as mãos. Nós queremos cada vez mais melhorar esse copo, queremos cada vez mais melhorar esse microfone, essa mesa, e assim por diante. Não é? Então, o foco maior do Homo faber, do fazer, é o objeto. Mas vamos dar aqui um exemplo dessa mecânica do fazer. Vamos pensar na primeira canoa que o homem teria criado, quando a ideia e nem o nome ainda existiam. Não existia ainda uma ideia de canoa. Não é?
Só havia uma única preocupação, que era a vontade de satisfazer a uma necessidade de atravessar o rio. A necessidade, então, é a única regra à qual o intelecto humano tem que obedecer. Usando, então, esse conhecimento prévio e acrescentando-lhe aí alguma ideia concebida, o intelecto, então, inventa algo que, uma vez experimentado, atende à primeira regra, que é a regra da necessidade. Aí, então, o intelecto vai se encontrar diante de duas regras. A primeira, que permanece, que é a necessidade, cuja satisfação, impulsionada pela vontade, pelo fazer e etc., gerou a primeira canoa. A segunda, a nova regra de como construir uma canoa, que o intelecto acabava de descobrir na realização da primeira canoa, que foi bem-sucedida. Além dessas duas regras precedentes, uma terceira regra vem se juntar a elas. E essa é um salto de qualidade, que é tudo aquilo que se revelava naquele momento que se fazia, que é a percepção de que a experiência se acumula no objeto e no homem, e na memória do homem. Então, além dessas duas precedentes, existe uma outra, é a de constatar que, fazendo, se aprende, e que, ao mesmo tempo, nós temos a capacidade de guardar na memória aquela experiência. Aumentou, então, num alto grau, a consciência de que essa terceira canoa produziria novas e mais novas regras, e assim indefinidamente. Nascem assim a invenção e o aperfeiçoamento dessa canoa a um submarino atômico. Dessa experiência, então, nós podemos tirar algumas conclusões, isso tecnicamente falando, muito claras. A primeira é que, na essência, as regras, elas não são parâmetros pré-estabelecidos, pré-elaborados. Hoje nós podemos falar disso, mas nós estamos pensando aqui na criação da primeira canoa. Então, as regras, na essência, elas não são parâmetros pré-elaborados e ensinados de fora para dentro. Elas são modus operandi, elas são meios de operar, descobertos pelos olhos do Criador, do intelecto, e em seu próprio labor de invenção e de construção. A segunda conclusão, de que essas regras, uma vez descobertas, aplicadas e instaladas no objeto, tendem a se transformar em normas, que podem ser transmitidas, aí sim, podem ser transmitidas de um cidadão para outro, podem ser transmitidas como meios de conduta, de uma pessoa para outra, de um grupo para outro, de uma geração para outra. A terceira conclusão é de que, uma vez instituídas, essas regras, elas são, ao mesmo tempo, ajuda, mas muitas vezes obstáculo à criação individual. E a originalidade, ela reside exatamente em transgredir essas regras. E vocês veem aí o grau de paradoxo em que todos nós vivemos como criadores. De repente, se nós obedecemos cegamente às regras, sem questioná-las, nós estamos burocratizados, nós estamos maneiristas, nós estamos completamente, em última instância, anulando em nós essa possibilidade do Taiki. E quarta e última conclusão: não importa quão refinadas, engenhosas e etc., as regras descobertas, elas tenham sido, por mais aperfeiçoadas que sejam, ao longo do tempo, nada disso importa.
sempre estará presente a primeira regra, que é aquela que impulsionou a vontade humana para a criação. Como o mundo já existia quando o homem surgiu, a inteligência na relação com a natureza passou a se manifestar, então, através de quê? Através da sua capacidade de percepção, da capacidade do homem perceber o mundo. E, logo em seguida, de manifestar a sua, não só a percepção, como logo em seguida o discernimento. Para o homem criar, então, a canoa da qual nós acabamos de falar, foi necessário que antes ele percebesse suas necessidades básicas e discernisse que aquela ali era prioritária. Ele tinha que atravessar o rio para ampliar o seu território existencial. Mas foi preciso também, para construir a primeira canoa, que ele tivesse percebido um tronco boiando sobre o rio e tivesse discernido que aquilo ali era um fenômeno aproveitável. Então, só a partir daí, e tendo as mãos como protagonistas, o homem começa o seu fazer. No início, usava-se a matéria-prima bruta, né? Foi um grande salto quando o homem percebeu a possibilidade de usar uma ferramenta para criar a outra. Ele pegava uma pedra, ele pegava uma concha para pegar um líquido, ele pegava uma pedra para matar um animal ou triturar um animal. Quando ele percebeu que essa mesma pedra que triturava o animal poderia triturar uma outra pedra para que essa segunda pedra tivesse uma performance melhor do que a primeira, já foi um grande salto, porque aí exigia dele uma inteligência projetiva. Ele tinha que deduzir o que deveria vir a ser uma pedra lapidada. Do ponto de vista dos estudos antropológicos e arqueológicos, etc., as primeiras ferramentas utilitárias, os eólitos, eram feitos de pedra aguçada, de ossos de animais, de dentes de animais, etc. Mas eles são praticamente indistinguíveis dos objetos acidentais da natureza. Só aos poucos e sutilmente a ciência começa então a distinguir os objetos que são fruto da vontade humana de criá-los. Essa distinção, ela vai sendo feita, ela vai sendo revelada em sequências muito prolongadas. Nós não estamos falando aqui de uma semana, nós estamos falando aqui de eras. Não é? Então, em sequências muito prolongadas de um mesmo objeto. O machado, uma ponta de lança, por exemplo, uma ponta de flecha. Quando um refinamento progressivo vai se tornando evidente através da habilidade, através do aperfeiçoamento da forma, do polimento do material, do capricho no polimento, até aos poucos não nos parecer mais razoável que não haja naquele objeto, que não tenha havido naquele objeto a intenção maior do que a simples utilidade. Nesse sentido, então, eles estabelecem uma sequência de 3 passos apenas. A concepção do objeto como ferramenta. Uma coisa é ele pegar a pedra, o que já é um grande passo, saber que aquela pedra pode triturar um animal. A segunda é a criação e aperfeiçoamento da ferramenta a um ponto de eficiência máxima. É saber que aquela ferramenta, aquela pedra, que até então estava só triturando objeto, animal, pode triturar outra pedra e aperfeiçoar aquela forma. E a terceira
é o refinamento da ferramenta além do ponto da eficiência máxima e no sentido de uma concepção da forma em si. É aí que nasce a arte. A paleontologia, a arqueologia, a ciência de um modo geral, a antropologia, tem como fora de dúvida a passagem da primeira para a segunda fase. Isto é, quando o homem usava uma pedra bruta e passou a usar essa mesma pedra para fabricar uma outra ferramenta. Eles não têm nenhuma dúvida quanto a isso. O que não se sabe perfeitamente é como e por que razões passou-se da segunda para a terceira fase. Ou seja, quando, como e por que o homem começou a criar, através do objeto, a opção de uma forma pura. Isto é, querer que o objeto seja, além de eficiente, belo. Nasce aí o que nós podemos falar da preocupação estética. Há duas teorias básicas também, resumindo. Uma é a naturalista, que parte do princípio de que tudo que o homem faz, além do utilitário, é para imitar a natureza. Ele queria mimetizar a natureza. E a natureza, com a abundância dela, estava sempre, incessantemente, dando lições e estímulos ao homem. E uma segunda é a idealista, que parte do princípio de que vem já, é natural no homem, uma necessidade psíquica interior, um desejo nato de refinamento, de precisão, de ordem, de harmonia. Isso inaugura, então, categorias diferentes de objetos, como suas formas funcionais refinadas ou formas estéticas livres. Esta pode ser considerada, então, a primeira bifurcação da atividade do homem na sua criação do objeto. Porque uma coisa é você ter um machado eficiente, polido na medida de cortar bem aquele animal que nós estamos aqui dando os exemplos. Mas outra coisa é vocês verem que aquele machado busca, além da eficiência máxima, um código de beleza. O objeto, então, criado, ele passa a ter, neste momento, como é que fica o objeto? Aí é que está. Se o homem se encanta pela própria possibilidade de criação dele, esse objeto, então, passa a ter uma força, não só de cortar um animal, mas uma força simbólica, uma força ritualística, uma força mítica, algo que o transcendeu e algo que revelou para ele a possibilidade dele fazer alguma coisa mais do que o utilitário. O machado, por exemplo, ele nasceu com uma tal força na experiência humana que ele permaneceu no tempo, em diferentes épocas, com diferentes funções. Por exemplo, na Idade da Pedra, ele teve uma função utilitária, como nós sabemos, mas logo depois passou a ter uma função cerimonial. No Neolítico, ele foi símbolo de fertilidade. Os machados de bronze e de jade na China antiga eram objetos de culto. Entre os romanos, era símbolo de autoridade. Entre os pajens medievais, era um símbolo de iniciação. Então, divorciando dessa função utilitária, os objetos eles passaram a ser aperfeiçoados segundo outras regras, que são as regras do ritual. E como regra do ritual, e o ritual é o quê? É uma ligação entre o corpo e o espírito, entre o concreto e o abstrato. Essas leis passaram a ser sagradas e subjetivas, dificilmente mensuráveis. Hoje nós generalizamos até chamando as leis estéticas de subjetivas. São leis francamente subjetivas.
Então há aí uma conclusão importante de tudo isso. É que não é a continuidade histórica que garante a permanência da forma, mas sim a natureza da forma que garante a sua continuidade histórica. Já havia forma antes de haver consciência humana da forma. A consciência humana da forma começou com a percepção da forma. A inteligência e a espiritualidade que se desenvolveram no homem começaram se desenvolvendo com a representação da forma. Então é essa representação da forma que abre as portas da liberdade do homem, e a criação de uma cultura passa a ser um desejo do homem de criar e de permanecer. A própria linguagem, que é o meio de sustentação da imaginação do homem, ela é uma criação formal, ela é uma criação de forma. A própria forma é uma vontade, a própria arte é uma vontade de forma, e não apenas uma reação instintiva. Portanto, a forma foi percebida pelo homem e reinventada por ele. Morfe, que vem do grego, a palavra morfe, que é forma, que vem do grego, segundo os gregos, é algo que depois de alcançar o seu limite, completa-se, fecha-se em si mesma e assim permanece. Daí o conceito de arquétipos. Essa bifurcação acaba sendo também ritualística, do momento em que ela é utilitária e depois passa a ser ritualística. Uma segunda bifurcação aí se faz. E essas bifurcações, elas vão se fazendo ao longo do tempo e ao longo da experiência humana, como uma fonte de água que vem, como uma água que vem da mesma fonte, a mesma água, de repente se bifurca. Depois essa bifurcação se bifurca de novo, depois se aproxima, se juntam, depois se afastam novamente. Essa é a teia da cultura, essa é a teia mesmo, que é a trama da cultura. Portanto, nós vamos ver que tanto a arte, quanto o artesanato, quanto o design, quanto tudo que o homem faz, apesar de terem essas mesmas origens, elas vêm de mudanças de rumo das suas funções originais. Está aí o Marcel Duchamp para nos provar que um mictório deslocado e levado para um museu, ele tem um outro sentido. Então, quando o Duchamp fez isso, ele estava resgatando esse princípio ancestral de que nós podemos atribuir a um objeto uma força mágica e transcendente. Este mergulho nessas origens que eu tentei mostrar para vocês, nos primeiros gestos do homem em direção à criação, pretendeu mostrar que, na sua essência, nada mudou. Nós continuamos tendo a possibilidade cotidiana de sermos taiki. Nós continuamos tendo a possibilidade de discernir no mundo que nos cerca aquilo, o fenômeno aproveitável, aquilo que pode ser aproveitado por nós para evoluir. Nós continuamos tendo a varinha mágica do olhar, para elevar a categoria de arte a visão mais banal. Eu gostaria de terminar com uma frase que eu acho que resume muito bem um pensamento, que resume muito bem isso que a gente disse aqui, que é de um filósofo alemão, Ernest Cassirer, que diz que a visão artística não é uma visão passiva, que recebe e registra a impressão das coisas. É uma visão construtiva, e somente pelos atos construtivos descobrimos a beleza das coisas naturais. Construtivo não no sentido moral. O senso de beleza é a susceptibilidade às formas da vida dinâmica. E essa vida dinâmica não pode ser apreendida
a não ser por um processo dinâmico estabelecido em nós mesmos. Muito obrigado. O Nemer ampliou muito o nosso olhar, né? Foi lá para trás, e eu vou pegar aqui mais perto do tempo em que a gente está. O tema que pediram para eu falar é Artes Plásticas e Design, a diluição dos paradigmas. Então, eu vou chegar, a visão do Nemer, do ato de criação, vem lá de trás, e eu compartilho dessa visão, que quando fala da capacidade criativa do homem, da capacidade, quer dizer, eu vejo o design como uma atividade que a gente faz desde que o homem transformou a natureza e fez seu primeiro machado, ele estava fazendo design, né? No entanto, a visão do design enquanto profissão e enquanto área do conhecimento inserido dentro de cursos universitários e tudo, é mais recente. E a gente vem aqui, é uma coisa do século XX, né? E especialmente no Brasil, uma coisa já da segunda metade do século XX. E a gente vê que as profissões que nascem não nesse sentido do nascimento lá atrás, que é o que o Nemer falou, mas na hora em que elas se afirmam até corporativamente, né, elas sempre têm uma necessidade de afirmar a sua própria autonomia. Isso aconteceu com a arquitetura aqui no Brasil. Vocês se lembram que antes os cursos só havia cursos de engenharia, faculdades de engenharia. E quando a arquitetura se torna independente da engenharia, ou seja, quando começam a existir os engenheiros arquitetos, há todo um trabalho dos arquitetos de afirmar a arquitetura como um campo que se diferencia da engenharia. E hoje a gente vê muito, eu não sou designer, né, eu escrevo sobre design, sou crítica de design, mas minha formação é de jornalista, então eu vejo a coisa de fora. E a gente vê muito o designer procurando afirmar a autonomia da sua profissão. Isso é muito importante, especialmente no momento em que essa palavra design passa por uma banalização muito forte. Então, a gente vê todo mundo é designer, né? O cabeleireiro da esquina é hair designer. E isso está confundindo um pouco as coisas. E também uma outra coisa é que na hora em que você fala assim, eu vou fazer uma empresa, mas eu vou dar a marca para o meu sobrinho que leva jeito para desenho. Então, essa hora em que o designer procura afirmar muito a sua autonomia, uma hora em que, por exemplo, ele quer se diferenciar do micreiro, né, do cara que está lá com o seu microcomputador e faz o que quiser, estica a letra, estica, encolhe, faz o que quiser, né? E também ele procura se distinguir, uma coisa que ainda existia no nosso país até pouco tempo, aquele empresário que fala assim, quando você começa a falar de design para ele, ele fala, lá em casa minha mulher gosta muito de design, ela sempre está trocando os móveis, ela decora a casa. Então, esse mal entendimento leva os designers a uma afirmação de autonomia. E essa afirmação de autonomia, né, como é que a gente poderia, então, distinguir o que é design e o que são as artes visuais, né? A primeira coisa que se fala é sempre da intenção do gesto, né? O design necessariamente atenderia a uma função de uso. O design ele parte, então, de detectar uma necessidade, né? Então, nós vamos atravessar o rio e, para isso, a gente precisa construir alguma coisa que nos leve até a outra margem, né? Ou pode ser, a gente precisa fazer uma tesoura que corte este papel adequadamente, ou uma tesoura de cozinha que sirva para trinchar o frango, para abrir que possa servir também para abrir uma lata. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de um design que está muito ligado a todos os aspectos funcionais, os aspectos tecnológicos e os aspectos todos envolvidos no atendimento a uma função de uso. E a arte vem de um impulso interno de autoexpressão e
que necessariamente não teria uma função, né? Não tem uma função de uso. Você não faz o Nemer, certamente, que é um grande artista plástico, ele não é movido por uma intenção de que aquilo atenda a uma necessidade X, né? Uma outra distinção que habitualmente se faz é a distinção seguinte: o design, ele atende a uma encomenda de um empresário. Então, o empresário, ou a uma encomenda de alguém, né? Eu posso encomendar para um designer fazer a mesa de refeição da minha casa. E eu falo, olha, eu quero uma mesa para 12 pessoas, ou para 4 pessoas, eu quero uma mesa barata, ou de vidro, ou de madeira, ou de pedra, veja o que você faz para mim. E o artista, ele não atenderia a uma encomenda, né? Mais uma vez, aí o artista, ele atende a um impulso criador interno e ele faz porque ele tem que fazer, porque ele não consegue não fazer aquilo. Aí a gente começa de novo a ter problemas, né? O que a gente diria, então? Grandes obras de arte nos foram legadas, foram obras encomendadas. O Michelangelo trabalhou atendendo a encomendas, né? Ou se você pega no Brasil hoje, vários artistas plásticos trabalham atendendo a uma encomenda. A gente tem, por exemplo, os artistas que trabalham em conjunto com os arquitetos. No Memorial da América Latina, em São Paulo, no teatro, tem uma grande parede para a qual o próprio Niemeyer encomendou uma tapeçaria enorme para Tomi Otaki, tapeçaria que teria que ter como requisitos cobrir a fiação, usar determinadas cores que foram pedidas pelo próprio arquiteto. Então, isso diminuiria a densidade artística da tapeçaria da Tomi, o fato dela atender a uma encomenda. Então, eu acho que se a gente tem essas duas tentativas de delimitação de funções, que seria a intenção do gesto, o design atende a uma função de uso, e a arte não, e o design atende a uma encomenda, a arte não, só para falar de um lado, né? Por outro lado, a gente vê que é muito complicado porque a gente não vive em mundos, o mundo não está com atividades estanques. Eu acho que uma das características da contemporaneidade é justamente a diluição das fronteiras. O Nemer citou o Duchamp, e realmente, na hora em que o Nemer até falou que ele resgata um princípio ancestral de que podemos atribuir ao objeto uma força transcendente, né? Então, na hora em que ele desloca um pinico, uma roda de bicicleta, e coloca dentro do museu, e aquilo passa a ter um status de obra de arte, o que ele também está nos chamando a atenção é que os rótulos caíram no anacronismo. E quando é que o Duchamp começa a fazer isso, né? Não foi ontem, o Duchamp fez isso no início do século XX. Então, eu acho que realmente uma das características da contemporaneidade remetem ao título da palestra de hoje, que é a diluição dos paradigmas, a diluição das fronteiras. Isso é particularmente forte no design, porque o design é necessariamente multidisciplinar. Vamos ver, por exemplo, a situação do design na academia, nas universidades. Há cursos de design dentro de institutos de ciências e tecnologia. Há cursos ligados a unidades ligadas à linguagem, a línguas até. Tem cursos de design, o Senac, por exemplo, agrupa como uma linguagem. Outros agrupam a faculdade de comunicação. Outros agrupam o design a faculdades de arquitetura. E outros ainda artes plásticas. No lugar onde eu dou aula, em São Paulo, a FAAP, o curso de design, havia um curso de uma faculdade de artes plásticas e arquitetura que também habilitava em design. Hoje, a arquitetura se tornou independente de artes plásticas, mas o design continua dentro de artes plásticas.
Então, e isso vem da história de cada universidade, né? A gente vê até nos encontros nos encontros de docentes, os docentes que são ligados à área tecnológica ficam puxando a sardinha para o seu lado, os de artes plásticas ficam puxando a sardinha para o seu lado. Então, outra coisa na imprensa. Eu sou jornalista, escrevi algum tempo, eu fui editora de design da Gazeta Mercantil. E, em geral, design, em vários jornais, está na seção, no caderno feminino, ou no caderno de decoração, né? Na Gazeta, em alguns lugares, está no caderno de cultura, que é um caderno que eu acho que o design tem tudo a ver com esse caderno. Só que o design também tem a ver com uma inserção dentro do setor produtivo. Então, quando eu escrevia na Gazeta Mercantil, primeiro eu escrevi, quando eu entrei no jornal, eu escrevia no caderno de empresas e negócios. Então, o foco era bem um foco relacionado a marketing, a como o design pode contribuir para a economia da empresa, para a economia do país e tudo isso. E depois foi criado um caderno de cultura em que resolveram abrir uma seção de design, 2 páginas de design, dentro desse caderno. Então, eu migrei para o caderno de cultura, mas, de vez em quando, eu fazia coisas para o caderno de empresas e negócios. Então, se nós estamos vivendo um momento de diluição das fronteiras, o design, por sua característica multidisciplinar, ela é a própria atividade sem fronteiras. Temos aqui em Minas excelentes designers, excelentes artistas, e, para mim, um dos maiores é, sem dúvida, o nosso querido Amílcar de Castro, né? O Amílcar de Castro, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele disse o seguinte: não existe diferença entre escultura, desenho e diagramação. É tudo organização de espaço. Para quem não se lembra, o Amílcar de Castro revolucionou o design editorial dos jornais quando ele fez uma reforma gráfica no Jornal do Brasil nos anos 50. E ele era muito bom de frases, né? Ele tirou os fios, ele falou, fio não se lê. Ele tornou o jornal uma coisa legível. Eu fiz uma vez uma exposição no Itaú Cultural, em São Paulo, que se chamava Para Todos. Era uma exposição falando quando artistas fazem design. E, nessa exposição, eu coloquei uma página do Jornal do Brasil antes da reforma gráfica e a página feita por ele. É uma página em que ele organiza o espaço. E ele dá brancos, ele areja, ele tira os fios, porque fio não se lê, e ele também fala outra frase que eu também adoro: o jornal é preto no branco. Nessa época não existia cor, né? A tinta era só preta. Ou seja, ele ia ao cerne da coisa e ele fazia design editorial com o mesmo rigor com que ele fazia escultura, e com a mesma qualidade, né? Então, eu acho que, como a Amílcar, a gente tem vários outros exemplos de artistas designers ou de designers artistas, né? Então, Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho foi um excelente pintor, um excelente desenhista, e fez cadeiras memoráveis, fez a roupa, a saia para homens, né? Ele desfilou em São Paulo na década de 40, numa São Paulo super provinciana. Ele desfilou com uma mini saia, com uma meia de seda, arrastão. Ele era um homem grandão, era um engenheiro de formação, que era arquiteto também. Ele foi um desses gênios que fazem que as casas dele prenunciavam essa coisa do pé direito duplo, que a gente vê hoje nos tais lofts, né? Joaquim Tenreiro. Joaquim Tenreiro foi o poeta da madeira, o português, o criador do móvel moderno no Brasil, um português que vem para cá trazendo um conhecimento profundo da madeira, trazido pelo seu avô marceneiro em Portugal, seu pai marceneiro, e ele começa fazendo móvel de estilo, logo começa criando o móvel moderno brasileiro a serviço do Niemeyer, das obras do Niemeyer, mas migra logo para seus maravilhosos relevos e suas esculturas de madeira. Burle Marx, outro nome, né? O Burle Marx foi tão bom paisagista quanto pintor
quanto pintor de tecidos, quanto designer de arranjo de flores, né? Que quem privou de poder visitar alguma vez a casa dele, como eu tive esse privilégio, a gente via essa capacidade de criação dele em tudo que ele tocava. Outro que morreu, uma perda recente que a gente teve, Athos Bulcão. O Athos Bulcão foi o grande artista plástico de Brasília, e ele, no seu trabalho, eu acho que havia um componente muito forte de design, o componente da reprodutibilidade dos painéis que ele fazia, trabalhando em tanta sintonia, tanto com Niemeyer quanto com Lelé, o João Filgueiras Lima, um grande arquiteto. E tinha ainda, no caso do Athos Bulcão, uma outra particularidade, que o operário que ia fixar os azulejos, ou os módulos, era um co-criador, porque a forma de colocar ele deixava para os operários da construção terminarem. E, com isso, criou painéis incríveis, né? Aloysio Magalhães foi um grande designer gráfico brasileiro, um designer que criou a marca da Petrobras, criou a cédula do Cruzeiro Novo, criou logotipo da Light, tantas coisas a marca do quarto centenário, e era um artista plástico, fazia os seus cartemas, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de design, a gente muitas vezes está falando de artes plásticas, e para alguns, se para o Amílcar de Castro era tudo a mesma coisa, como ele dizia, em outros a gente vê uma outra reflexão. A Feigo Strower, que foi uma grande gravadora brasileira, ela fez, nos anos 50 também, ela tinha uma estamparia de tecidos. E eu vou reproduzir uma frase de uma entrevista que eu fiz com ela. Ela diz que, nos tecidos, minha atitude foi diferente em relação à gravura. Minha primeira preocupação era criar um padrão, uma repetição rítmica, um padrão que possa ser continuado. Isso é muito diferente da gravura, que deve ter uma estrutura contida em si própria, não deve continuar no espaço. Ela dizia que, no tecido, o raciocínio é o oposto do raciocínio que ela tinha na gravura, porque o tecido tem que ser justificado ritmicamente, tem que haver uma lógica na continuidade. E ela também falou nesse dia que ela tinha uma preocupação em fazer um padrão que não só fosse bonito, mas também com um desenho com o qual as pessoas pudessem conviver ao longo dos anos. Padrões muito sensacionalistas cansam em um ano. Então, ela queria fazer algo que tivesse a vibração de um bom desenho, mas que não fosse cansativo. Acho que é uma reflexão muito interessante dela, de perceber a diferença das duas mídias. No caso, era uma coisa até muito parecida, né? A gravura, uma coisa de superfície, e o tecido também uma coisa de superfície, uma coisa bidimensional. Não era como a Amílcar, que era tridimensionalidade e uma folha de papel, né, que você já tem uma diferença maior, mas ela vendo essa diferença entre os dois. Há um designer que eu gosto muito, que é o Charles Eames, talvez um dos grandes designers do século XX, norte-americano, que com sua mulher Ray fez móveis que se tornaram clássicos, né, do design. Em 1969, ele fez uma exposição, houve uma exposição sobre o trabalho dele no Museu do Louvre. E a curadora da exposição fez uma entrevista com ele, que foi gravada num filme que eu acho fantástico, né? E ela pergunta: o design é uma expressão de arte, uma forma artística? E ele fala: o design é uma expressão da intenção. Se for bom o suficiente, ele pode mais tarde ser julgado como arte. Aí a curadora pergunta: a criação no design admite limitações? Ele responde: o design depende largamente das limitações. Que limitações? A resposta, né? A soma de todas elas. Aqui está uma das chaves para o problema do design: a habilidade de reconhecer tantas limitações quanto possível, sua boa vontade e entusiasmo em trabalhar sob essas limitações de preço, de tamanho, robustez, equilíbrio, superfície, tempo e etc. Cada problema tem sua própria lista peculiar. Aí,
finalmente, né? O design implica necessariamente na ideia de produtos úteis? Sim, mesmo que o uso seja muito sutil. O design é capaz de cooperar na criação de trabalhos reservados só para o prazer? Aí vem uma resposta que eu acho genial dele. Quem poderia dizer que o prazer não é útil? Eu acho fantástico. Aí a gente entra, aí vamos retomar a questão do início da funcionalidade, quando a gente entra, então, na função simbólica, né? E aí o Nemer falou da regra do ritual, falou mais da questão espiritual aqui, mas a gente também pode falar do ritual como os rituais da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Por que aquele espremedor de limão do Philip Stark virou um ícone tão forte do design no século XX? Vocês sabem a que objeto eu estou me referindo, né? Parece uma aranha, uma coisa que eu tenho é muito difícil espremer limão laranja ali, ele é muito pouco funcional. No entanto, ele nos diz, olha, em vez de usar aquele espremedor elétrico, que tal você gastar mais um tempo nisso, em preparar o seu suco, em preparar o seu... em curtir esse ritual, esse momento do seu dia, né? E ele nos diz, esse objeto ele nos diz muitas coisas a respeito do tempo, a respeito da nossa vida, a respeito de com que objetos nós nos cercamos, né? E ele segue, nós estamos, os cursos no Brasil, em toda a América Latina, nossos cursos de design, eles tiveram uma influência muito grande do design funcionalista, da herança da Bauhaus, que transmitiu para a herança da escola de Ulm, veio para o Brasil meio como um pacote fechado, né? E essa herança nos diz, a forma segue a função. E até hoje os nossos cursos de design estão repetindo isso. Se a forma seguisse a função, ou tão apenas a função, por que a gente teria tantos copos, tantos objetos, né, para uma mesma função? Será que o design... Será que a forma segue apenas a função? Aí a gente tem os outros ditos, né, que começaram a surgir a partir daí. Uma fábrica de objetos de cozinha da Itália, a Lessi, ela lançou uma linha chamada assim, a forma segue a ficção. Ou a gente pode também ouvir alguns designers falando o seguinte, a forma segue a emoção. A Lessi brincou com a máxima do Mies van der Rohe, de less is more, menos é mais, o que nos diria, sejamos funcionalistas, encontremos a boa forma e aí vamos ficar sossegados porque a gente encontrou a cadeira ideal, o copo ideal, não vamos precisar de mais nenhuma, né? Essa mesma fábrica se contrapôs ao less is more, o less is bore, menos é chato. Né? Então, eu acho que são coisas que nos dizem que a própria funcionalidade, remetendo então à nossa frase, quem poderia dizer que o prazer não é útil? E aí a gente entra numa visão de design, de arte, ou de arte utilitária versus arte, com A maiúsculo, ou de fine arts, como temos em inglês, né? A artes, em geral, coisas menores. Essa dicotomia, essa bipolaridade é uma questão do mundo ocidental. No Oriente, a visão não tem essa dicotomia que vê a arte utilitária como uma coisa menor do que a arte pura, a arte que não atende a uma função. E aí tem um movimento no Japão, o movimento Mingei, eu fui no museu que eles têm, e tem uma frase que nunca mais vou esquecer, uma frase grande assim no museu, que diz o seguinte, é útil porque é belo porque é útil. Eu achei fantástica essa frase. Então, eu acho que a gente vê que o design, né, voltando a essa coisa da fronteirice, do design ser tão fronteiriço a tantas coisas, né, o design ele tem necessariamente uma fronteira com a engenharia. Alguns produtos eles estão mais relacionados a um pensamento de engenheiro. O Nemer está
fazendo a curadoria de uma exposição para a Bienal Brasileira de Design, que vai ocorrer em Brasília, em outubro, e ele está fazendo sobre o design popular. E eu estou fazendo também uma exposição para a mesma Bienal, de 2 designers do Rio Grande do Sul, José Carlos Bonancini e Nelson Petzold, que são designers engenheiros e poetas também, eu acho. Uma das coisas que eles fizeram foi a rolha giromática de café, que não tem beleza nela. No entanto, é uma rolha que permite, que tem uma dimensão de funcionalidade enorme, porque você não precisa abrir toda a garrafa e esfriar o que está dentro e permitir que aquela temperatura saia. Você gira só um pedaço e consegue servir. Eles fizeram muitas coisas muito relacionadas à tecnologia, mas eles fizeram com uma preocupação, né? Eles geraram esses 2 juntos, já geraram mais de 250 patentes para o país com as suas criações. Mas então a gente vê neles, por exemplo, um exemplo de uma coisa muito ligada à engenharia. Aí a gente vê o design também muito ligado à invenção. Outro mineiro célebre, né? O Alberto dos Santos Dumont, que todo mundo identifica como inventor. A gente está, ultimamente, trazendo a imagem do Santos Dumont como o grande pai do design brasileiro. E quem compara os balões que o Santos Dumont fez com os balões que os seus colegas faziam no mesmo período, vê como ele, para resolver uma necessidade, que era voar, como ele chegava a formas muito precisas e de uma beleza incrível. E o 14 bis, que eu acho que foi a grande coisa com a qual ele ficou conhecida, que eu acho um pouco, eu mesma não gosto tanto, né, do 14 bis formalmente falando, há uma análise fantástica de um escultor, de um artista contemporâneo, Valtércio Caldas, falando do 14 bis como o primeiro objeto construtivista da nossa história. E ele fala da beleza desse objeto e como esse objeto, esse avião, né, o impactou. E a gente pode falar do avião Demoiselle, do Santos Dumont, como uma obra-prima do design que reúne a beleza, o lidar com todas aquelas matérias-primas. É um avião construído com bambu e seda, e com uma forma belíssima e que prenunciou o avião como a gente conhece hoje, né? Então, o Santos Dumont é inventor, é designer, é artista, é tudo isso? Eu acho que ele é tudo isso. Se a gente for citar aqui, eu fui diretora do Museu da Casa Brasileira, tive a oportunidade de levar para lá uma exposição do Máximo Soalheiro, ceramista, designer e artista mineiro. Acho que ele trafega muito bem nessas áreas todas. Hoje conheci o trabalho do Rafael, da Vira Design, que está trabalhando junto com o Vitório Torquetti, que tem um trabalho que, com 24 anos de idade, faz um trabalho que eu achei incrível, que ele tem, o trabalho de design dele tem essa pulsão do objeto de arte, porque ele nos leva a um estranhamento. Uma das coisas que ele tem é uma luminária chamada Drop Light, que é uma luminária sob a forma de uma água caindo de uma torneira. E você fecha a torneira, a luz vai diminuindo, tem um dimmer na torneira, e você abre mais, fica mais. O que ele está nos lembrando aí? Ele também está nos lembrando da finitude dos recursos, né? Da água, da energia elétrica, e é um estranhamento, ele causa um estranhamento na maioria dos objetos que eu vi lá, tem esses estranhamentos. Uma outra coisa muito importante é que a gente está assistindo hoje é a diluição da fronteira entre design e artesanato. E eu acho que uma experiência fantástica que acontece nesse caso é a experiência que também tem em Minas representantes da maior expressão, que é o próprio Nemer, e que trabalha com um grupo no laboratório Piracema de Design, que é um laboratório que recupera essa imagem tão bonita da Piracema, esse fenômeno em que os peixes voltam atrás para o lugar onde nasceram, migram de volta para aí gerar o futuro, para aí gerar o que vai
enfim, para construir, como o Nemer disse no texto dele, para beber em tradição e transpirar em contemporaneidade, era isso, Nemer? Que eu acho uma imagem muito bonita, essa diluição de fronteiras entre design e artesanato, que até eu ia abordar mais, mas depois fui mais para esse campo da fronteira entre design e artes visuais, conforme tinha me pedido, mas essa diluição das fronteiras entre design e artesanato está sendo uma revolução silenciosa nesse país. Silenciosa porque ela se dá em grotões espalhados pelo país, em cantos da área rural, na roça, em lugares em que não há essa visibilidade, né? E está revolucionando, inclusive, com uma dimensão de resgate de cidadania, uma dimensão de melhoria de vida das pessoas e uma dimensão realmente, né, uma dimensão social muito forte. Então, eu acho que a gente está vivendo, nesse momento, um outro nome que eu gostaria de falar, tanto na questão do design, quanto na questão da arte, e aí a gente entra num ramo do design, que muitas vezes a gente vê até como uma outra fronteira, mas que eu acho que tem tudo a ver e que está junto, é a moda, né? Que a moda a gente fala do estilista, eu acho que os grandes criadores, eles são designers, eles são pessoas que estão projetando, estão colocando criando e colocando a sua inteligência projetual numa coisa nova, não é em seguir tendências, mas em criar maneiras novas, né? E aí, se a gente está em Minas, a gente não pode deixar de falar, ou se a gente está no Brasil, a gente não pode deixar de falar do Ronaldo Fraga. O Ronaldo Fraga é artista, é designer, é estilista, ou é tudo isso, né? Então, para encerrar, eu gostaria de terminar com uma frase do Eames, do Charles Eames de novo, que é a última pergunta da curadora. Ela pergunta: e quais são as fronteiras do design? E ele responde: quais são as fronteiras dos problemas? Acho que ele, com isso, nos abre um enorme panorama sobre o qual a gente pode refletir. Obrigada. O design ainda busca, o ideal é buscar a beleza, porque, por exemplo, quando busca o estranhamento, assim, igual a luminária que você citou, que parece uma pia, talvez aí ela se afaste da sua função, não para não ter uma função, mas para ter outra função, como mais parecida com a da arte, que aí seria causar um estranhamento, fazer pensar alguma coisa, não mais iluminar. Mas, assim, eu até quis falar isso porque eu acho muito errado quando eu vejo alguém falando ainda de arte pura, de não ser útil, de ter uma arte útil e não útil. Quando você está falando de um objeto, por exemplo, de uma luminária, numa estação de um trabalhador dentro de uma linha de montagem de uma indústria, ela realmente ali, ela tem que ter componentes tecnológicos muito precisos, ela não pode cansar a vista, ela não pode provocar reflexão, ela não pode induzir o cara a não enxergar direito a máquina, o que poderia levar a um acidente de trabalho e tudo. Mas na hora que você está falando de uma luminária para a sua casa, para a sua sala de estar e tudo, você pode, então, estar dentro dessa ideia de uma multidisciplinaridade do design, que numa ponta você teria a engenharia, a tecnologia, que essa luminária da linha de montagem da fábrica precisa atender, na outra ponta você tem as artes visuais. E aí tem alguns designers que estão mais na ponta das artes visuais. Então, designers como os irmãos Campana, que talvez sejam os designers mais célebres hoje do país e muito conhecidos fora do Brasil também, eles estão muito no lugar aqui eles estão muito próximos às artes. Então, eles fazem cadeira, muitas vezes eles fazem, até agora estão fazendo cadeiras para sentar, mas eles fazem muita cadeira para olhar, ou para incomodar, para mexer com as pessoas e tudo. E você compra aquela cadeira e põe na sua sala como quase como uma escultura, né? Então, são coisas que mostram, e isso é uma das coisas lindas, eu acho, que o design tem,
que é essa questão de essa multidisciplinaridade toda que tem, dependendo da situação, da circunstância para a qual você está projetando. Eu queria perguntar para o Nemer, como que ele vê essa questão da própria construção da imagem eletrônica e essa diluição das barreiras do material, do físico. Porque hoje, né, principalmente nessa palestra, eu vi que tá essa questão, assim, e para mim ficou muito presente, artes plásticas, design, a imagem eletrônica, essa interface, ela possibilita um universo novo. Eu queria saber do Nemer, como ele vê essa questão de hoje da imagem virtual e do imaterial na construção artística e do próprio design. Bem, quando eu falei que hoje a arte se defronta com o potencial das mídias eletrônicas e das máquinas inteligentes, né, era para dizer que muitas vezes esses fenômenos que são estritamente técnicos, são estritamente meios, eles acabam engolindo a possibilidade de criação. Então é para que a gente não se afaste da ideia de que o motor da criação é o homem. A partir daí, se nós tivermos essa ideia firmes, né, convencidos de que é assim, qualquer técnica é bem-vinda, né? E, obviamente, a arte é uma combinação entre técnica e invenção. E à medida que você vai inventando, você vai aperfeiçoando a técnica. À medida que você vai aperfeiçoando a técnica, nem sempre você vai criando, não é? Então, a criação ela tem que ser soberana nessa história. E todos os outros meios serão muito bem-vindos. Qualquer meio que seja. Os eletrônicos, não há como negar isso, né? Há excelentes. E eu acho que um desafio também, aí eu já posso falar até como artista mesmo, como alguém que está experimentando todo dia a atividade de criação. Eu acho que o grande desafio aí consiste realmente em não se deixar encantar pela técnica, né? A técnica permanecer como um meio para você dizer aquilo que você quer. Muito bem.